Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e um elevado teor de cultura. Desta feita, cultura teatral. Acho que é a primeira vez, se me não falha a memória, que nós recebemos alguém da área teatral, que nos dá muita honra, diga-se de passagem. Antes de passar direto para você, para o Henrique Fontes, olha, fala com você, já nem te apresenta. Né? Henrique Fontes, um sujeito genial, aliás, um nordestino genial, que com muita raça, muita bravura, está, juntamente com outras pessoas, com 3 ou 4 pessoas, capitaneando o grupo Carmim, fundado em Natal e que está abrilhantando as noites paulistas aqui no Sesc Belenzinho. Antes de passar direto para ele, eu quero agradecer ao pessoal técnico que nos insere aí nas maquinetas de vocês, Betânia, Luciana, Márcio, o Verão e outros que tais que estão sempre perambulando pela técnica, sempre nos ajudando. Quero também agradecer a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere e nos abre todas as portas, portões e janelas do universo lusófono. Stella.guedes.56 é o seu Facebook. Meu caro, obrigado por ter vindo mesmo. Olha, o Henrique Fontes é uma pessoa que eu conheci sexta-feira passada. Isso. Nós estamos gravando numa terça-feira e há 4 dias o conheci porque tive o prazer de assistir à peça A Invenção no Nordeste. Como já falei, está sendo levada no Sesc Belenzinho somente até o dia 26 de novembro, certo? Isso. Sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta também? Também. Também é a primeira vez que acontece isso no Sesc. Ah, que bom. Que normalmente é sexta, sábado e domingo. Quinta também, não sabia. Isso. Então é quinta, sexta, sábado e domingo, preços baratíssimos que não dizem o real status desse espetáculo. Então, só para apresentar para vocês rapidinho. O Henrique Fontes é ator, dramaturgo, co-criador desse grupo Carmim, que há 10 anos foi fundado ou nasceu em Natal. Até o dia 26, como eu já falei, gente, lançaram um livro que é para comemorar os 10 anos da sua existência, Década Carmim. Onde é que as pessoas acham esse livro? Esse livro está sendo vendido direto no site da Fortunella, Casa Editrice, né? Que é um site que vende livros à distância. Ou aqui a gente vai estar distribuindo na Travessa, na Martins Fontes também. Vão estar a Livraria Martins Cultura, Fontes, na Paulista? Isso. A Livraria Cultura Livraria também? Cultura também está para chegar. Só para... tá para chegar. Porque agora, quem hoje... quiser de imediato... Isso. Faz como você, vai lá no Sesc Belenzinho. No site vocês não vendem, no site do Grupo Carmim? Não, mas lá tem um link para a editora Fortunella. Tá perfeito, porque hoje eu entrei no site da Livraria Cultura e não tinha. Por isso que eu tomei o cuidado de trazer o livro para mostrar para eles, para não ficar só no papinho. Meu caro, primeiro quero te parabenizar mesmo pela peça. Infelizmente eu não conhecia o grupo, não vi as outras, mas esta me deu realmente um impacto muito grande, muito positivo. Tanto que eu saí correndo feito louco atrás de você na área do Sesc para te convidar e agradeço muito a tua aquiescência. Como e por que nasceu o Grupo Carmim? Me dá todos os detalhes iniciais, por gentileza. O grupo ele é originário de Natal, né? Nós fazemos teatro lá há mais de 10 anos, né? Nós já fazíamos teatro antes. E a junção dessas pessoas, bom, inicialmente fui eu e Quitéria Kelly, que é a diretora desse trabalho, a Invenção do Nordeste, e que está inclusive na capa do livro, vou até mostrar aqui, essa é a Quitéria. Elegante, por sinal. Muito ela está vindo acompanhar a gente agora esse final de semana, né? E ela teve a ideia de criar esse grupo muito mais como um desejo forte dela de falar do feminino, falar de questões do cotidiano não tão triviais, questões muito mais ligadas talvez à resistência, à guerrilha, né? O Carmim com N no final, que é meio espanhol assim, remete muito a essa cor, que também é em português carmim, que está ligado ao feminino e ao mesmo tempo está ligado a esse espírito da guerrilha, da resistência. Da paixão. Da paixão.
E surgiu já com a ideia de criar uma dramaturgia própria, né? Da gente estar criando os próprios textos, a gente estar pesquisando essas questões que muitas vezes elas são banalizadas. Vou dar o exemplo da primeira peça nossa, que é o Pobres de Marré. Né? Pobres de Marré foi uma peça que surgiu exatamente, literalmente, da rua, onde a gente convivia no bairro da Ribeira, que é onde eu administro um espaço lá que chama Casa da Ribeira, onde o grupo ensaia, é um teatro, um centro cultural. E nos arredores, como em todo bairro histórico, como todo bairro central de toda a cidade desse Brasil, há uma grande reunião de moradores de rua, de pessoas que ao final do dia procuram abrigo ali por aqueles casarões antigos, aqueles prédios meio abandonados. E a gente convivia com essas pessoas diariamente, ensaiando, apresentando espetáculos. E começou a perceber assim, que existiam várias questões, como existem até hoje, sem resolução. Muitas delas, essas pessoas, são completamente invisíveis para a sociedade, né? Quando eu digo invisível, não é só a gente que as invisibiliza, mas o próprio Estado não as vê. O afastamento em si, né? Não reconhece como ser humano, não reconhece, acaba tendo sempre esse lugar, né? Aqui tem esse problema da Cracolândia, por exemplo, que não é um problema ligado à droga, como muita gente fala, né? É ligado ao morador de rua. Quer se colocar a culpa na droga de um fato que é muito mais profundo e complexo, que é o morador de rua. Então, o Pobres de Marré é uma peça que retrata a vida de duas moradoras de rua, duas mulheres que não pedem, e a gente encontrou essas pessoas nas ruas, pessoas que não são pedintes, mas elas vivem ali da sobra do que elas encontram no lixo, e é muito mais comum do que a gente pensa, e de uma certa relação social que é construída em torno desse modo de vida. E foi muito bacana porque a gente conviveu com essas mulheres durante 6 meses, ouvimos muitos relatos e fizemos, e aí é que vem talvez a pegada do grupo, e uma coisa que a gente no começo foi muito criticado e hoje as pessoas compreendem. A gente fez disso uma comédia trágica, onde as pessoas passam boa parte da peça rindo de situações absurdas que essas duas mulheres Pelos vivem. termos que são ditos e tal. Pela própria, vou dar sem spoiler, se alguém assistir Pobres Não, de Marré eu li dia, esse. mas elas estão ali esperando, na verdade, o dinheiro que vem de um emprego encontrado num anúncio de jornal que uma delas acha no lixo. Então ela foi dita que precisava só encontrar um emprego pela assistência social e dali o dinheiro vinha. Então, ela acredita realmente nisso, que ela encontrando o emprego no jornal, a acreditar nisso, lógico. ela tem essa coisa da esperança mesmo de que algo vai se resolver, né? E aí, aos poucos, assim, a plateia ela ri muito daquilo, mas ao mesmo tempo ela começa a se questionar do que eu estou rindo mesmo, porque a situação dessas mulheres não tem nada de engraçado. E a escolha não foi uma escolha inconsciente, assim, a gente não quis fazer um deboche. A gente entendeu que para falar de questões muito sérias, questões mais complexas, o humor ele é excelente. Ele tem a capacidade de abrir as pessoas para o tema. Porque se você parar para pensar, as pessoas quando riem, fisicamente até, elas se abrem. Elas olham para o lado para ver se tem alguém rindo, né? Elas querem compartilhar aquele Desinibe, momento. né? É diferente da tragédia onde as pessoas se fecham, elas não querem mostrar que estão tristes ou chorando e nem querem olhar para os lados. Então, eu acho que a comédia, o humor tem esse poder de abrir para aí sim a gente questionar e falar de coisas um pouco mais profundas. A Invenção do Nordeste, que é a nossa peça mais recente, fazendo esse pulo aí... Estou aqui mentalmente fazendo essa ilação. Vocês conseguiram a mesma coisa. Exatamente. A gente faz esse pulo aí de 10 anos de pesquisa e a gente continua na mesma pegada, que é isso. A gente vai tratar de um assunto que é muito sério, que é muito complexo, que é essa xenofobia, né? Esse preconceito que é não só contra o nordestino, mas é contra várias pessoas, classes, regiões nesse Brasil, e tenta tratar disso de um modo cômico, até que um ponto isso é um cômico constrangedor, é um cômico talvez não tão engraçado assim, né? Não sei, as impressões você tem que me dar, mas eu acredito que a nossa aposta é isso, é que as pessoas comecem a se abrir através da comédia para perceber coisas que a gente quer falar. Não, e não é só... Olha essa foto,
Como é que chama esse ator? Matheus Cardoso. Matheus Cardoso. Essa foto é fantástica. Eu não sei se ela já passou outras, mas olha, Esse é o Robson. É fantástico este momento. Ele é como explica, eu não consigo palavras para explicar, mas é impactante. Na verdade, a gente está fazendo um relato aí da história da seca, né? Como ela definiu o Nordeste. E é feito de uma forma, é como se fosse um TEDx, né? E a gente usa recursos, inclusive assim, de câmeras ao vivo, transmitindo essa interface da dramaturgia audiovisual, né? Que no grupo é feita por Pedro Fiuza, que é um dos integrantes do grupo. Esse é um momento também muito bom da peça, que a gente vai estar brincando com os estilos de interpretação para falar, né? Até que se chega no teatro nordestino, às vezes, mas o que é isso, teatro nordestino? A gente não consegue interpretar como se fosse um ator. O próprio nordestino não consegue se interpretar. Exatamente. Por falta de definição. Porque, na verdade, isso é realmente uma invenção, né? Falando aí do propósito da peça, a peça ela é inspirada num livro que tem esse mesmo nome, A Invenção do Nordeste e Outras Artes, Durval Muniz Albuquerque Júnior, né? É um escritor, pesquisador, historiador que dá aula na UFRN, ele é de Campina Grande, mas ele dá aula lá em Natal. E o livro dele é sensacional, porque o livro dele ele faz uma trajetória histórica aí dos vários aspectos que a obra que se tentou fazer através das obras, seja da literatura, do cinema, da música, das artes plásticas, para capturar essa identidade ou tentar aprisionar mesmo esse modo de ser nordestino, né? E isso não foi só feito por outras regiões ou outras pessoas de outros lugares. O próprio nordestino criou uma defesa dessa identidade, né? Uma bandeira, digamos assim, de dizer que há uma identidade que reúne esses 9 estados. Que é uma coisa meio absurda, né? Se eu parar para pensar, como é que 9 estados tão distantes um dos outros, muitas vezes, podem ter a mesma identidade, a mesma cultura. Que já não é o mesmo caso do Sudeste, né? Que são... Imagina, 4 estados que você vai tentar dizer para um paulistano que ele tem a mesma identidade de um carioca, para você ver, sai briga, né? Bom. Que são estados vizinhos. Imagina 9 estados, imagina pegar um estado como a Bahia, que é gigante, deve ter muitas culturas dentro do próprio estado. E vocês não só dão uma aula de dramaturgia, de arte cênica, efetivamente, como também de história, né? Que vocês contam desde 1800 e qualquer coisa e tal. Tarará. Isso, a gente acompanha a trajetória que o Durval nos traz no livro, né? Que ele vai falando como que vários componentes ao longo da história, e é uma história muito recente, né? O Nordeste, enquanto região, ele existe há pouco mais de 70 anos. Então é doido você imaginar, nossa, mas antes... São 3 gerações. Antes era Norte. É por isso que ainda hoje se fala aqui, né? Eles são lá do Norte. Não é porque eles confundem a região, é porque realmente... Ainda não fixou, né? Há pouco tempo éramos todos do Norte, né? A divisão era Norte-Sul. Então, essa divisão, obviamente... Desculpe, para nós, o Norte e o Nordeste era só Bahia, né? Você parece baiano, quando era criança, né? Você parece baiano, tem essa baiano e tal. Hoje, se falar isso, é bullying, é isso e aquilo. Mas na época era muito, muito comum, porque justamente nós tínhamos uma vinda muito grande de nortistas, né? Como a gente chamava, de nortista. Depois vieram os nordestinos, tá? Que, por sinal... É uma ferramenta, uma mão de obra fantástica. Eu acho que o nordestino tem essa coisa, né? Ele ainda é visto muito assim como o trabalhador que construiu essas cidades aqui, mas é bom que se aponte que não só, né? Porque assim, isso você vê como tudo está muito entrelaçado assim. Todo esse imaginário identitário que foi criado, ele está a serviço, e tem um serviço muito político aí por trás disso, que é o de colocar essas pessoas todas de 9 estados num lugar específico. Qual seria? Talvez o lugar do trabalhador que é dedicado e que vai para certos trabalhos mais pesados que outras pessoas não topam. Talvez seja o lugar da figura engraçada, cômica, hospitaleira. Talvez seja o lugar da comida que tem um teor a mais de gordura. Criatividade também. Mas aí, por exemplo, quando se vai falar de pensamento acadêmico, intelectual, construção das ciências,
não se reconhece que os nordestinos e que estão à frente de várias outras regiões do Brasil, né? Então, me parece que há um lugar interessante e interessado para um grupo político colocar o nordestino. Isso não é por acaso, assim, o Polígono da Seca que foi criado e a partir dele a região, como área de interesse, área que os políticos deveriam ir lá socorrer os pobres que morriam da seca, e é mantido isso até hoje. A indústria da seca. Foi-se criada a indústria da seca para se manter essa relação de poder, onde existe um salvador, seja ele um grupo político, seja ele um grupo empresarial, e existem os pobres coitados que precisam dessa ajuda. Quando a seca em nenhum lugar do mundo, que é um fenômeno mundial, sim, não somos donos da seca e nem donos do sertão. O sertão existe em todo lugar do mundo, né? Não só no Nordeste. Mas a seca é um fenômeno climático geográfico que pode ser lidado. Tá aí, administrável, né? Muito, e convivido com isso. Não é algo... Escuta, querido, Israel. É só olhar. É só olhar. É só olhar. A África, boa parte, a Ásia, quer dizer, todos os lugares do mundo que têm períodos de estiagem e regiões que têm maior incidência do sol ou uma vegetação que precisa de mais cuidado, existe tecnologia para isso já hoje. Quer dizer, não se acaba no Brasil, porque, obviamente, essa indústria está a serviço e está servindo de poucos grupos políticos. De poucos. Sim, poucos. Sim. Muito poucos. Não, está a serviço, se você me permite, está a serviço de certas missões ideológicas, está a serviço de missões cristãs, religiosas e tal, e vai por aí, e particularmente desses políticos insensatos. Pois é. E desumanos, né? Desumanos. A gente tenta revelar um pouco isso. Inclusive, na peça tem algumas referências. Bastante, bastante. Não precisa ser muito inteligente para sacar. Não, vocês fazem referências. Aí é que está o lance. Ludicamente, vocês mostram as coisas bárbaras que nós vimos fazendo até hoje. Porque, desde criança, eu sinto isso. Quando você vê a imagem de um retirante nordestino, ou nortista, ou nordestino, ou de alguma coisa, algum descalabro que acontece lá, mesmo estando aqui no Sudeste, eu, particularmente, me sinto violentado. Sim, claro, até porque... Pô, gente, pelo amor de Deus. É desumano, né? É a mesma imagem que a gente vê de todos os retirantes no mundo inteiro, né? Se você vê... Esse é um problema mundial sério de muitos anos, a falta de terra e a falta de condições para todo mundo, né? Porque vivemos nessa bolha restrita, cada vez mais achatada, cada vez mais afunilada, né? Então, quando você pensa que, em vez de a gente começar a olhar para isso de forma mais horizontal, onde as pessoas deviam ter acesso a condições básicas de vida, não se pensa em riqueza, né? Se pensa em condições básicas de vida, vem políticas públicas que estão cada vez mais achatando, cada vez mais escravizando, cada vez mais colocando... Com a aura de salvação, né? Salvação para quem, né? Salvação talvez para quem já tenha muito. E pelo que eu vi, você, o teu grupo, são pessoas engajadas, se você me permite, acho que politicamente sobre isso também, porque não existe ator que político não seja, meu modo de ver. Querendo ou não, vocês mostram alguma coisa. E você vislumbra alguma possibilidade de saída disso? Bom, é para a gente fazer esse programa mais positivo ou mais realista? Quando eu falei para você, o momento é seu, você que sabe. A responsabilidade é tua. Olha, eu gostaria muito de ter uma visão positiva e achar assim, a gente está produzindo aí uma nova cultura de mudança, mas infelizmente hoje no Brasil, com o atual cenário político e a perspectiva que a gente olha a partir... Bom, é só olhar para o nosso Congresso, gente. É só olhar para a reunião da Câmara e do Senado, de fazer sofrer assim, gerações e gerações, né? E eu acho curioso que muita gente sempre pensa no Brasil do executivo, né? Sempre tem essa figura do presidente, do governador, da governadora, da presidenta. Mas, gente, a gente está olhando para o lugar errado. A gente tem que estar olhando, são os deputados e senadores, que é vergonhoso. Esse povo que está votando lei e fazendo esse retrocesso todo nesse Brasil, são eles que estão definindo isso a serviço, não se engane, nós todos sabemos, de um conglomerado de empresas, de empresários, de bancos que nunca aparecem
Os bancos são os que mais lucram com a miséria dos outros, eles estão lá, escondidinhos, na calada. Cadê que na Lava Jato apareceu um banqueiro? Não apareceu, gente. E esse dinheiro vinha da onde? Estava armazenado onde? Não era do bolso da minha mãe, com certeza. Então, com certeza. E aí, assim, claro que, dito todo esse mote negativo realista, a gente também tem esperança de estar operando em micropolíticas, que é isso que eu acho que a gente tenta fazer com o teatro que o Grupo Carmim faz, que é essa ação na fresta, naquela brecha que é dada por algum descuido. Quando eles dormem. Exatamente, ou quando a gente os faz dormir. A peça já foi encenada no Nordeste? Já, fizemos no Rio Grande do Norte, fizemos também em Petrolina, Pernambuco. E aí? A reação é incrível. Talvez engraçado, lá eu acho que existe uma identificação e mais próxima e direta, né, de certas questões, mas há também um senso no final muito de reflexão do que é que estamos fazendo para reforçar esse preconceito. Que eu acho que isso também é uma autocrítica, sabe? A gente não está também apontando o dedo na cara dos outros, falando, são só os políticos, são só os grupos. E eu? O que é que eu estou fazendo nessa história? Né? Porque da mesma forma, no cenário político que está agora no Brasil, é nossa responsabilidade. Você partilha disso, ou seja, se eles estão lá, fomos nós que pusemos. Com certeza. É uma procuração. Eu chego para você e te dou uma procuração para você administrar os meus bens, que naturalmente são poucos, é bom que vocês saibam. Eu sou responsável por essa nomeação. Portanto, o que você fizer em meu nome, eu que te nomeei. E a classe política é exatamente a mesma coisa. Exatamente. A gente fala, desgraçado, ladrão, então porque eu também sou. Eu que coloquei o cara lá. Exatamente. Então, eu acho que o trabalho de vocês, desculpe aqui o corpo presente, é absolutamente fundamental. Tivéssemos mais 10 grupos Carmim de cunho semelhante, talvez nós conseguíssemos conscientizar uma massa de pessoas que não precisa ser intelectual, é uma massa boa de pessoas bem intencionadas, ou que queiram sair do sufoco, seguramente nós teríamos uma conscientização muito maior. E eu acho que aí talvez a gente tenha essa esperança de seja esse o caminho que a gente opera, porque não há mudança sem mudança cultural, né? Não há transformação de sociedade se não houver uma transformação da cultura. Porque você mesmo falou, se a gente mantém essas pessoas lá, é porque nós também somos parecidas com elas. Isso é um clichê, mas uma vez, há muitos anos, eu falei isso aí numa reunião de partido político, quase que eu fui apedrejado. Mas era ingênuo, era garoto, então acabei falando hoje, eu não falaria, mas para aquele pessoal, naturalmente. Sim. Mas não mudou isso, estou falando coisa de mais de 40 anos, não mudou. O espectro é o mesmo, né? O viés não mudou, infelizmente, né? Pois é, mas assim, eu acho que por isso que a gente tem que seguir apostando nessa mudança cultural. Porque se não houver essa mudança que é mais profunda, que é a educação e cultura, que vai promover essa mudança, a gente não vai avançar só pelo voto ou só por um posicionamento político, por engajamento nas ruas. Não vai. Isso aí é só um pano assim muito bonito. É muito pontual, né? Muito pontual. Né? Exatamente. Muito pontual. A gente tem que ir mais fundo. No livro Década Carmim, vocês relatam todas as peças ou só o Pobre de Maré e a última, a Invenção? Não, nós temos aí as 4 peças, né, que a gente produziu ou as 4 principais obras que continuam em repertório, que é Pobre de Maré, Jaci, Por que Paris e a Invenção do Nordeste. Elas estão completas no livro, né? Elas estão todas aí. Tem fotos dos espetáculos, tem um prefácio super generoso de Paulo Henrique Amorim, que foi ver em janeiro, Jaci, a gente teve aqui nessa outra peça. Isso, foi super legal e ele... Não, eu gostei, ele faz um prefácio legal, eu gostei. Lindo, assim, E tem textos nossos também, falando um pouco disso, qual era a ideia do grupo ao fazer essas obras e qual o desejo, né? O pessoal que não conseguir até o Belenzinho, o Sesc Belenzinho, fica na Rua Padre Adelino 1000. Isso. Rua Padre Adelino 1000. Isso. Olha, próximo ao metrô Belém, tranquilo.
E um lugar muito bonito, né? Charmoso e super barato, diga-se de passagem. O Sesc, né, gente? Não sei como que eles conseguem Maravilhoso. praticar esses preços tão baratinhos, né? Porque a política do Sesc tem sido, eu acho que uma política mesmo de popularizar e de fazer o que E o Ministério da consegue. Cultura nesse Brasil não conseguiu fazer. Eu vi que vocês não têm apoio cultural e financeiro nenhum. Se eles não conseguirem ir ao Sesc Belenzinho, aqui em São Paulo... A gente faz dia 28 no Itaú Cultural da Paulista. A gente faz uma terça-feira, gratuito. É um dia só, mas chegando cedo lá você consegue. Aquele programa terça tem teatro lá do... E esse ano aqui em São Paulo, por enquanto, é isso. Vamos ver para o ano que vem, quem sabe. Se as pessoas acessarem o teu site, vai encontrar todo o schedule. Tem a agenda e quem quiser atualizações mais rápidas, a gente tem um Facebook também, que é Grupo Carmim, com N no final também, Carmim. Perfeito. Prezado Henrique, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Ralf. Eu espero que o teu grupo me perdoe por ter roubado você um pouquinho. Mas gostei mesmo, assim, tão assim em cima da hora, né? Obrigado mesmo. Estou muito honrado com a tua visita aí. Queiram as boas forças benfazejas do universo, que vocês todos se mantenham unidos. Pouca briga, naturalmente. Que é normal no teatro. Claro. Não, normalmente tem dois, tem briga, não tem jeito. E isso às vezes é salutar. Sim. Eu pude perceber que vocês têm uma sinergia muito boa, muito legal, muito proativa, muito boa. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Estando em São Paulo, as portas estão aqui sempre abertas para você e teu grupo. Valeu? Muito obrigado. Pessoal, conversamos com Henrique Fontes, ator, dramaturgo, diretor e um nordestino. Posso falar porreta, não? Pode. E um nordestino porreta, que além de tudo é um sujeito brilhante, com boa visão de Brasil e muitíssimo bem intencionado. Parabéns. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima semana, naturalmente com mais personalidades brilhantes, tal qual esse senhor aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Felicidades.